nós temos uma situação de difícil prospecção. As forças ucranianas ainda têm reservas humanas, ainda que cada vez menos preparadas, até por causa da degradação em combate de várias unidades. É impressionante a quantidade de brigadas que se retiram para restauração em combate. Essa expressão é muito constante nos canais ucranianos que a gente lê e acompanha. Brigada se retirou para restauração em combate, porque a escala de perdas humanas é muito alta. Aí fica aquela reflexão, o treinamento. Porque o treinamento basicamente, você, por exemplo, pilotar um blindado, já não é 2, 3 semanas. É complexo. Isso exige tempo. Principalmente para você pilotar com segurança um blindado num teatro de operações de alta intensidade, com corredores estreitos, de modo que se assegure manobrabilidade, sinergia com os tripulantes no apoio de fogo, etc. Você perde toda uma tripulação. Complicado de repor isso, entendeu? E é uma situação que fica difícil de prever a qualidade dessas tropas que vão operar o Abrams, porque são 31, suficiente, e a versão M1A1 antiga, que emprega o diesel V5, que é complicado, muito complicado de operar, em termos logísticos que eu estou me referindo. Aí vamos ter o Leopard 1A5, retirados dos estoques, em que tiveram que se submeter a todos os reparos, manutenção, para terem condições operativas. Então, é complexo, complicado, né? O treinamento dessas novas unidades que vão ser formadas para operar esses futuros equipamentos que tentarão, né, gerar algum ataque, alguma ofensiva, enfim, futura, porque é muito alta a escala de perdas. E, repito, o 9º e 10º Corpo de Exércitos, que são os que detinham, né, 40 batalhões, muito precocemente foram já degradados. E isso compromete a eficácia operacional. Temos problemas relacionados também às forças russas, com certeza, o Ricardo falou várias. Eu escrevi, né, o problema da ausência de supremacia aérea da VKS no teatro de operações. Ela tem superioridades aéreas localizadas, né? Mas eu preciso aqui destacar, os apoios aéreos cerrados têm sido mais efetivos com os módulos de planejamento e correção de bombas não guiadas, que têm sido surtidas mais eficazes, mais, precisas para determinado conjunto de alvos. E o conjunto de drones kamikaze. Escrevemos um artigo sobre a eficácia operacional do Lancet 3. Em janeiro, fevereiro e março, por mês, foram de 100 a 150 obuses rebocados e autopropulsados destruídos pelas forças ucranianas. Mas de onde consegue isso tudo, Rodolfo? A Ucrânia, em primeiro lugar, ela herdou um inventário de D-20, D-30, MSTA-B, Gvozdika e Ryazant gigantescos da União Soviética. Uma quantidade assim, absurda de obuses rebocados e autopropulsados, que foram jogados na linha de frente, ainda que com pouca munição. Receberam muito M77, receberam, né, até um bocado de L-118, até M101 receberam, né, alguns lotes. Então é muito equipamento que a Ucrânia tem. As pessoas pensam, de onde tem tanta arma para a Rússia destruir? É muito equipamento. Esgotaram todos os estoques antigos de armas soviéticas da Polônia, da República Tcheca, da Romênia, da Macedônia do Norte, da Albânia, dos países bálticos. Só de sistema de defesa aéreo foi uma quantidade absurda, principalmente o Ossa, principalmente o Estrela 10, o Igla. Então é muito equipamento. Esse zoológico de armas na Ucrânia, eu volto a falar, é o maior que a Europa e a OTAN já empreendeu num conflito pós-Segunda Guerra Mundial. É gigantesco, é uma quantidade muito alta de equipamento. Só que a escala de perdas desse equipamento também é muito alta. E assim, a gente fica pensando a qualidade dessas equipagens, dessas tropas. Vou pegar um exemplo.
as tropas de defesa aérea têm sido criticadas pelos próprios analistas militares ucranianos, porque têm utilizado uma grande quantidade de recursos para abater as iscas de drones russos, porque os russos eles utilizam muito isca de drones, e não tem tido eficácia de interceptar mais, por exemplo, os Kamov 52. Embora o Telegraph tenha falado que 80% das perdas aéreas russas tenha sido decorrente de uma péssima coordenação dos seus sistemas de defesa aérea multicamadas, que atuavam sem devida interoperabilidade e convergência, levando a muita perda de fogo amigo mesmo, você não viu, desde a ofensiva ucraniana, derrubadas de Kamov 52. Seja por causa de melhoria dos sistemas de contramedidas eletrônicas, seja por ataques com o Lemur, que é um sistema de tanque de 8 a 10 milhas, né, com alcance maior, mas também porque a qualidade das tropas de defesa aérea ucranianas tem deixado a desejar. E dizer que não tem equipamento, tem a Speed, tem Crotale, tem Hawk, tem Nasam, tem Iris-T, tem ainda alguns sistemas de defesa aérea de origem soviética, que, repito, foram remanejados dos antigos países da Cortina de Ferro, dos países do leste europeu, mas é o que eu falo, a perda significativa de tropas bem treinadas, experimentadas em combate, tem causado assim, uma diminuição dessa eficácia. Vamos só lembrar o da Ucrânia pré-guerra. A Ucrânia tinha 300 mil soldados, 400 mil reservistas experimentados em combate no conflito de 8 anos do Donbass, de 2014 a 2022, 200 mil na Guarda Nacional, dentre as quais grande parte eram batalhões nacionalistas financiados por oligarcas que faziam o melhor tipo de treinamento possível. Então, assim, a Ucrânia era um exército, uma máquina de guerra bem treinada. A dizer, como a mídia ocidental tenta colocar um Davi contra Golias, a Ucrânia era uma potência militar muito significativa pré-guerra. Já explicamos sobre isso, já escrevemos sobre isso, fundamentamos, entendeu? Só pesquisar, para quem duvida, o Military Balance, só pesquisar a quantidade de inventários que tinha, a ordem de batalha das forças ucranianas, a qualidade de treinamento ao longo de 8 anos, a experiência de combate, a formação de uma doutrina, enfim, mas essas unidades foram depreciadas, foram perdidas. A quantidade de comandante de brigada perdido nessa ofensiva é muito alta. Majores, coronéis, muitos deles, eu leio, muitos deles no âmbito da biografia militar, com experiência de combate desde 2014, desde 2015, ou que desde o início da guerra tiveram experiências na ofensiva de Kharkiv, na ofensiva de Kherson. Isso daí, portanto, eu diria que são as perdas mais irrecuperáveis. As forças russas não têm essas perdas? Tem, mas a escala é menor. Até pela posição de defesa, pelo princípio da economia de pessoal, com foco na superioridade de artilharia. Então, não é aqui fazer um apelo, uma apologia de que a Rússia perde pouco, porque você torce para a Rússia. Não é, isso é uma análise factual, uma análise embasada por até analistas militares ocidentais. Então é algo que a gente tem que refletir. A depreciação em combate dessas unidades ucranianas e a qualidade do treinamento que é cada vez mais precoce. E principalmente, eu diria, a curva de decréscimo operacional dessas forças no teatro de operações.